Bem, gente, começando mais um canal Niterói Podcast. Hoje a minha ilustre convidada, ela é médica, professora adjunta do Departamento Materno Infantil da UF, trabalha na clínica Ciacor, ela é mãe e ela é avó, né? Exatamente isso. Eu gostaria de que você falasse, primeiro, para mim é uma honra estar com a senhora aqui, né? A gente se conheceu numa palestra, né, lá em Camboinhas, o nome da palestra é Bom Dia Saúde, pela Ciacor. E eu estava vendo o seu release e fiquei assim, encantada em saber que você gostaria de ser bailarina e pianista. Conta para mim essa história, Pois é, doutora. não é? Isso é interessantíssimo, porque eu tinha uma prima que dançava balé no municipal, e a gente da roça, do interior, né? Qualquer festividade, e a família inteira olhar. Aham. Então a gente ficava olhando lá nos bastidores e minha prima dançava e dizia, eu quero ser bailarina. Aí eu falei para papai, eu quero ser bailarina. O pai falou assim, filha minha não vai dançar de perna aberta lá em cima, porque vamos botar a mão embaixo, filha minha não vai ser bailarina. Aí eu desisti, né? Aí eu estava estudando na época no colégio interno em Friburgo, então fazia piano, canto Uhum. orfeônico, harmonia, música, pintura com a Madre Rosélia lá no internato. Tudo ligado à arte, né? Aí papai falou para mim assim, você está fraca em matemática, fraca em português, você vai largar piano, música, canto orfeônico, nada disso. Quem é que vai pagar para ouvir você tocar piano? Você tem que ter, vai estudar português, matemática, porque isso é que dá futuro, né? Piano Uhum. não dá futuro. Você vai tocar nas boates, tocar na noite, todo mundo comendo, dançando lá, se agarrando, e você tocando piano. Ninguém vai parar para ver você tocar piano. Nada disso. Você vai ser professora, como as suas tias. Por que eu tenho que ser professora? Porque casa fácil. Professora casa fácil. Qualquer homem casa Casa. com professora, porque não tem risco nenhum. Pode falar? Levar Pode? chifre? Não tem, o homem em casa não tem medo de levar chifre, porque você vai trabalhar com crianças pequenas, né? Então não assusta ninguém. Você vai ter o seu trabalho, o seu dinheiro, não depende de marido nem de político. Então você vai ser A professor. gente está falando de uma época muito atrás, né? Que existia todo esse comportamento, né? E é isso, a reação. Eu era toda meu pai. Aí foi. Fui. Obedeci à injunção parental, que se chama hoje Aham, isso, né? injunção, bacana. Mas ele acertou comigo. Ele não errou comigo, Isso é bom. porque eu sou professora, entendeu? Uhum. Eu nasci professora, só que eu não sabia disso, né? Mas acho que ele intuitivamente, na pouca sabedoria dele, ou não na sabedoria, na pouca inteligência talvez dele da época, Uhum. ele acertou, era intuitivo, Ah, sabe? isso é muito Alguma bacana, né? coisa assim, porque ele me cortou as asinhas do balé, me tirou da música e me botou professora, Uhum. né? Mas ele queria que eu fosse professora de pequeninos. Aham. Só que eu dei uma desviada na vida, né? Fui professora de adultos, né? De homens, de internos, de residente, de médico, né? Eu fui professora de medicina, né? Então, e nem por isso eu errei. E o seu primeiro contato com a medicina, já que a gente está falando da Minha professora, né? nossa, Como a é que medicina foi? foi outra coisa assim inesperada na minha vida, porque eu como professora Uhum. não pensei em ser médica nunca, né? Uhum. Eu era professora, eu fui obediente, né? E eu me casei pela primeira vez, eu casei várias, a primeira vez, e Ah, vim morar em Niterói. posso saber quantas, assim, desculpa, é 3? Ah, tá. Eu 4. Então tá bom, Tamo já me junto. aliviou. Aí eu vim para Niterói e meu irmão fazia gay Lussac, na Coronel Gomes Machado, na época, Sei. bem antigo, Lembro do não gay, sobrado, lembro. professores bons. Uhum. E ele falou, Iá, vamos estudar aqui, meu apelido. Iá, vamos estudar. Eu falei, não, eu sou professor, não sei nada de matemática, física, química, orgânico, inorgânico, não sei nada. Eu te ensino. Ele dava aula para outros colegas na minha sala. Eu fui estudar com ele, ele me ensinou. E eu passei para medicina assim, estudando com ele em casa, e no Gay-Lussac, eu fiz 6 meses de Gay-Lussac. Eu não era esperança de ninguém de passar no vestibular, muito menos do professor, né? E passei. Só que na UF,
só tinha 110 vagas. Eu fui 160. Então eu fiquei excedente da UF, eu e mais um Uhum. bando, né? Uhum. Excedente. E fomos oferecer para nós assim, ó, tem 3 faculdades, tal, tal e tal. Pode escolher vocês, porque vocês são da UF, estão aprovadas, mas a UF não comporta vocês. Eu escolhi Petrópolis. E me formei em Petrópolis. Eu entrei assim para a medicina, pela mão do meu irmão, Uhum. para estudar. Não foi por vocação de ansiar, de ser sonho, nada. A vida foi Te levando. me Uhum. encaminhando. E Uhum. lá na faculdade eu fiquei estudando muito e fiquei morando em Petrópolis, na casa de uma senhora que os pais também eram médicos e faleceram, ela ficou sozinha, eu fui morar com ela, alugava casa. E me formei em Petrópolis, fui muito feliz em Petrópolis. Ah, é uma delícia, né? A faculdade era Aquele ótima, friozinho, a gostei gastronomia de lá é muito boa muito boa, também. comi muito bem, vivi muito bem, ia muito à missa, porque a moça que eu morava, a senhora que eu morava, Maria Elisa Rodrigues Caldas, era muito religiosa, Uhum. eu ia à missa com ela, Uhum. jantávamos, passeávamos, eu fui muito feliz lá em Petrópolis. Ah, que delícia. E o casamento veio depois? Não, esse casamento acabou na faculdade. É mesmo? Sim, É porque sim. também tem Foi outra muito realidade, difícil. outro universo, né? Foi muito Imagino que a senhora. difícil para mim. Mas Uhum. ficar sozinha também foi muito difícil, porque a discriminação da época A gente está falando de uma outra era época. muito dura. Aham, imagino. Eu tinha 26 anos e minhas colegas não me convidavam para nada. A mulher sozinha, Uhum, né, não convidavam para nada. Os grupos de estudo uhum. não formava grupo, né, com a pessoa assim separada. E não convidavam para nada, não Um participava de preconceito, né? nada, um Imagino. preconceito. Olha, e não está. Será que está tão distante assim? Uhum, Né? Me formei em 73, né? Então já sofri muito nessa época, fiquei muito isolada, muito sozinha na faculdade, uhum. porque fazia grupos para estudo. Né? E existia um grupo de pessoas diferentes. Eu separada, um militar da aeronáutica que ia e vinha, um policial civil que ia e vinha, e um médico de Teresópolis também que ia e vinha. Então foi um grupo de pessoas diferentes, isoladas, que não fazia parte daquela comunidade ali que já se reuniu em grupos e fechou. Mas que vocês poderiam contar um com o outro Sim, ali nesse nós momento. ficamos juntos ali, essas Aham. pessoas diferentes, né, na época, e nós nos unimos, fizemos um grupo de estudo e fomos assim até o fim. Isso é muito Né? bacana, né? Graças a Deus teve esse Teve carinho, esse. esse Sim. amparo, né? E outra coisa, estava mudando um pouquinho de. Antes de falar sobre você ser palestrante, porque antes de chegar ao palestrante, eu queria uma dúvida. Entre você atuar como professora e como médica, assim, qual que é, assim, tem uma diferença? O que você acha que o coração bate mais? Ou seja, tem sempre alguma coisa na nossa vida e fala assim, o coração bate mais, né? Assim, é uma coisa que mais me deixa mais grata, Professor. professora. Né? E aí, dentro eu sabia que você ia falar isso, que a senhora ia falar isso, eu queria saber sobre a sua história do início de palestrar, né? Como é que foi isso, ser palestrante? Não começou bem antes de ser palestrante, foi mais interessante antes de ser palestrante. Como é que eu escolhi a ginecologia para eu poder falar para mulheres, né? Como é Aham. que foi isso? Eu estava fazendo um internato em Petrópolis, no Santa Teresa, Hospital Santa Teresa. E lá tinha um professor chamado Paulo Baff, que trabalhava no Centro de Saúde de Petrópolis. E ele um dia falou para mim, Júlia, vai atender para mim o posto de saúde. Ah, Eu, é. eu sei que você não gosta muito de parto, né, de Aham. obstetrícia, e eu não posso ir lá fazer isso muito atarefado aqui, você me cobre lá, que eu te cubro aqui. E foi mais ou menos assim, né? E eu fui lá. Eu falei para ele assim, olha, o que eu posso fazer lá exatamente, né? Ele falou, pega um caderno. Aí peguei um caderno, e ele falou, num caso clínico assim, você age assim. Quadro clínico assado, você age assado. Essas são as medicações, essas são as queixas clínicas, esse é medicamento, e não tem muita diferença, as queixas são as mesmas de modo geral, e você vai se dar bem com as mulheres, quando tiver alguma dificuldade, você pede um exame, você explica que você vai ver depois,
e você depois discute comigo e estuda esse livro aqui. E você foi. Eu fui, a cara e a coragem. Olha, as mulheres gostaram tanto de mim, e eu gostei tanto das mulheres, que ele nunca mais voltou para fazer o posto de saúde dele. Ficou. Eu fiquei no posto, Uhum. e ele ficou na maternidade, e eu toquei até me formar. Essa comunicação sua é muito boa, né? E por isso que te permite a estar falando com pessoas, né? Tanto que eu te conheci, né, como palestrante, né? Uma pessoa que tem esse conteúdo, né? De professora, de médica e palestrante, porque é o que eu falei, né? Você tem essa energia para passar. Por isso que eu te falei desse contato com o público. Como é que é isso, né? Como é que é? Como eu sou pequeno, né? Uhum. Como eu sou pequeno, de mulher para mulher, de pouquinho em pouquinho. Até né? na ginecologia, né? No Aí, atendimento. meus alunos da UF, eles se formam e vão para São Paulo, vão para São Gonçalo, vão para outras cidades aí em volta. Aí fazem uns eventos lá nas cidades. Professora Júlia, a senhora quer vir aqui falar num evento meu que eu fiz não sei aonde? Professora Júlia, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a senhora pode vir aqui falar para mim um negócio assim? Na pediatria, né? Infecções na infância, na genitália da criança e tal. Contracepção na juventude, na adolescente. Então, meus alunos mesmo é que ficaram atrás de mim para eu ir lá no evento deles, porque eles me conheciam da UF, não é? Gostavam das minhas aulas e confiavam em mim. Então, eles me estimularam muito aí, onde eles estão, para fazer palestras. Eu fui a São Paulo, fui a banco, fui a jornal, fui a empresas, colégio de Niterói, colégio de São Gonçalo. Em São Gonçalo teve um projeto interessantíssimo chamado Projeto Barbante. Como é que é esse projeto? De jornalistas na época, sabe? Uma escritora muito importante aí, famosa, que escreveu o livro, que eu sei o nome dela agora, também estava lá. Eu fui a última a falar, eu falei, Jesus do céu, esse pessoal todo importante já falou, esse público deve estar de saco cheio já de ouvir alguém falar mais. Eu era a última. Meu Deus do céu. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu montei todo mundo de pé, todo mundo em pé, fizemos um alongamento, sim, sabe? E contei uma história para eles, pedi para sentar e contei uma história de um animal que estava atravessando a rua e um carro veio em cima dos filhotinhos dela e ela ficou na frente do carro, na luz, protegendo os filhotinhos, sabe? E era assim que a história que eu ia contar da minha palestra era mais ou menos isso. E deu tudo, foi deu tudo certo. Ninguém, isso que é bom. Todo mundo riu, que se esteve, levantar a bunda da cadeira, sabe? Pra se mexer, porque eu fui a última, eles deviam estar cansados de ficar ouvindo mais de 10 pessoas falando, né? Aí eu dei uma mexida ali. Mas tem um diferencial, sim, porque bom. eu já assisti, eu particularmente já assisti a palestra da doutora Júlia Salerno e eu achei muito interessante essa energia que a senhora tem até agora, né, para contar sobre a gente, que eu acho que é importante falar sobre o livro, né, que você tem esse livro que é um trabalho que é o Sexo, Verdades e Mentiras, né? E também tem outros livros aí que tá em evidência aí para chegar. Eu tô preguiçosa, Cláudia. Como é que foi escrever? Eu sei, houve um problema, né, que aconteceu e eu queria que você me contasse e que fez você escrever. Eu estava trabalhando em vários municípios, em vários projetos dos municípios, das escolas, né? Então eu tinha já um hábito de onde eu ia trabalhar, eu levava um saquinho vermelho de veludo cheio de papeizinhos que eu distribuía para as pessoas numa pranchetinha e as pessoas escreviam o que queriam saber de mim, o que vocês querem que eu fale. E a pestalose, por exemplo, é um assunto diferente de todas as escolas, que é outra conotação. Então, eu levava esses papéis e as pessoas escreviam, porque algumas tinham vergonha de perguntar, porque a coleguinha podia, puxa, ela está perguntando isso por causa do filho, por causa do marido, por causa do pai. Então, ninguém se expõe, escreve no papel a pergunta que quer saber, põe no saquinho e eu vou puxando uma a uma e vou tirando. E assim eu tinha assim, compilado muitas escolas de Niterói, São Gonçalo, Caxias de Macacu, Friburgo e alguns eventos que não eram de escola. Mas eu compilei de adolescentes infratores e não infratores. Eu trabalhei numa época que alguém me convidou para fazer uma palestra para infratores sobre anticoncepção, infratores e não infratores, e eu colhi também alguns materiais para isso e guardei. Aí eu fiz uma viagem, e quando eu voltei dessa viagem, eu sofri um acidente, caí num buraco na rua em Niterói, em frente ao Antônio Pedro.
e quebrei as duas pernas. Meu Deus. Aí um chofer de ônibus enorme, grande, forte, graças a Deus que ele era forte, ele me segurou do chão, levantou do chão, assim, me levantou, minhas pernas eram dois negócios Ai, assim, meu Deus. não senti dor nenhuma. Sumiu a dor, era um negócio assim, Estranho, né? anestesiada. Já chegou a um patamar maior, né? Não senti nada, ficando Subiu. caída assim, balançando. Ai. E ele me levou para o Antônio Pedro. Cheguei no Antônio Pedro, me levaram direto para o centro cirúrgico. Os residentes meus na época me atenderam no centro cirúrgico, foram todos para o centro cirúrgico. E um residente, Vinícius Schotti, hoje médico, pai e avô já, falou para mim: professora, não opera, não bota pino, não bote nada, porque a sua perna está muito inchada e essa pele vai ficar com uma cicatriz horrorosa. Não faça nada, deixa diminuir esse edema. E me deram uma injeção aqui, outra aqui, clac, clac, botaram no lugar aquilo. Ai, meu Deus. E eu desmaiei um pouquinho lá, me engessaram e fui para casa. Um colega meu falou assim: vamos operar. Aí eu tive uma crise de choro, não consegui operar. Lembrei de Vinícius Schotti: não opera. Não operei. Encontrei um médico ortopedista muito bom, que me tratou só com gesso e repouso, perna para cima. Eu fiquei 9 meses com a perna para cima, na cama. Como que foi isso, né? A ansiedade. Aí eu tenho. Vamos então aproveitar esse tempo que eu estou aqui, não pode ser inútil. Tem que ter alguma coisa nesse tempo que eu estou aqui, né? Uhum. Aí eu peguei esses sacos com essas perguntas. Eu tinha uma prima aposentada, Terezinha, que já morreu, era diabética, que me ajudou a arrumar aquelas questões que eram muito repetidas, muito parecidas. Selecionamos as questões. Meu marido datilografava tudo e arrumamos um livro. E eu, em 9 meses na cama, com a perna lá para cima, trocando gesso e tirando gesso, com esse médico que me ajudou muito, que também já morreu, e fizemos o livro. Aí meu marido levou para a Editora Globo. A mulher lá da Editora Globo gostou muito do livro, ficou com o livro, editou o livro. Ah, que bacana. Mas eles escolhem tudo. Eu não sabia que era assim. Até a capa que eu escolho não adianta nada. Eles é que escolhem Fazem tudo. tudo. Até a formatação dos capítulos, das folhas, de tudo. A cor, você não apita nada. Né? Eles fazem tudo. Mas também eles pagam aquele pessoal todo para fazer, né? É. Aí, o livro foi muito bom, porque as escolas compraram o livro. A dona Ruth, mulher do Fernando Henrique Cardoso, ela comprou uma edição inteira do livro e distribuiu na escola pública. Olha que lá em Brasília. bacana. Eu nem sabia, nem conhecia ela. É que apareceu um dinheiro no meu banco Banespa, na época, né? Ai, que E eu ótimo. falei: que dinheiro é esse? Esse dinheiro não é meu. Aí o rapaz investigou, não, foi a compra da dona Ruth, comprou uma editora, uma edição do Olha seu que livro. delícia isso. Então o livro foi bom para criança. E eu fiz em formato de pergunta e resposta mesmo, e algumas histórias em relação ao comportamento de pai e mãe e filho em relação a sexo. É na hora que o filho escuta a mãe beijando o pai, ou escuta a mãe transando no quarto, uma cama balançando, o que que o filho sente. Então, eu gostei de escrever sobre isso, né? E tem outros projetos aí que tá em... Quais são os projetos que tem agora? Eu tenho um, que é um relato desde que eu fui para o colégio interno aos 10 anos de idade, que eu não sabia por que eu fui, né? Eu tive uma infância tão boa de brincadeira de rua, de fazer laminha na rua com chuva, de fazer brincar de panelinha, de bonequinha, de passear, fazer piquenique. Eu brinquei, né? Como criança mesmo, de bicicleta na rua, não tinha perigo nenhum. Eu brincava muito na rua. E, de repente, eu estava no colégio interno, com 10 anos de idade. Deve ter sido um baque, né? Assim, Foi né, porque me enganaram. Disseram que eu podia levar a boneca, a panela, eu não pude levar nada, eu brinquei de nada. Então, aquilo foi um choque para mim muito grande, né? Mas minha mãe me disse na época que era porque eu era muito pequena, muito magrinha, muito esmirrada, muito miúda, e não podia estudar de noite. Era um perigo estudar de noite, né? Então, eu tinha que estudar no colégio de meninas, né? E para ser bem educada. E eu fui, né? E sempre muito obediente. Isso não é uma coisa muito boa, não. Ser muito obediente. Eu também... É uma coisa muito Mas eu boa, acho não. que tudo valeu para uma construção do seu ser, né? De o que você é agora, dentro dessa... Eu sei que
Às vezes também a gente culpa assim, o que que a pessoa tem para dar também, que essa mãe ou esse pai tem para me dar, né? Será que eles teriam condição de me criar? E como eu gostaria, a gente culpa muitas pessoas, né? Mas as pessoas também têm as dores delas, É né? verdade. Então, assim, a gente tem que pensar também por se ela teria essa condição psicológica de... A gente culpa muito, mas a gente também vê que a pessoa tem... Acho que eles ficaram com um pouco de medo de mim, Exatamente, né? Por né? eu ser muito frágil, muito pequena, muito magra. É, de perder você, É. Eles me né? colocaram lá para me guardar. E eu aprendi muito. Eu Uhum. aprendi muito. Eu fiquei muito forte. Ficou quantos anos? E minha filha, eu saí da escola normal. Eu me lembro, eu fui com 10, não me lembro nem quando eu saí. Aham. Eu me lembro que eu estava estudando. Uhum. Eu nem esqueci, o tempo passou. É, mas Minha não vê cabeça o vai ser caso, mais ou mas menos você isso conseguiu aí. se formar, É, né? E consegui me hoje, e formar. hoje, falando de... Uma coisa que eu me lembrei de falar é o seguinte: por que, que eu me senti forte nessa longe da mãe, longe do pai, longe da casa, longe do aconchego, né? Eu nunca, no colégio, não existia essa palavra assim, essa frase eu não quero, ou eu não gosto, certo? Ah, Essa frase não existia, né? interessante Você isso. vai almoçar, é o que tem ali a ser servido, certo? Uhum, Não gosto de chuchu, não existe. Não quero geló, não existe. É o que tem ali, isso. silêncio completo, é o Uhum, que tem, você come aquilo ali, tem que comer direitinho uhum, e ensina você a descascar, que eu só aprendi lá. Laranja descascar com garfo e faca, uhum. manga descascar com garfo e faca, coisa que eu na minha casa faço assim, né? Na mão. Lá era tudo bem organizado assim, eu Aham. aprendi. E aprendi muita coisa. Aprendi a comer, Disciplina também, aprendi né? Total disciplina, disciplina isso, educação né? e não rejeitar alimento, não é? Isso é Eu comi importante. Agora eu de queria. tudo. A gente está falando sobre, né? Agora, Hum. atualmente, você está trabalhando na clínica Ciacor, né? Esse é o teu trabalho atual. Meu trabalho atual, hago atendimento na Ciacor e Uhum, continuo fazendo palestra onde eu sou convidada e eu gosto muito porque é como se eu estivesse dando aula, né? Eu uhum. não saí da universidade, É uma entendeu? delícia, né? Dentro de mim eu ainda estou dando aula, né? Eu estou ensinando, eu estou passando o que eu sei, né, para alguém. Eu estou cuidando do outro, né? Uhum. E eu acho que o cuidar do outro, o É uma ensinar o delícia, outro, né? isso me faz muito feliz. E aí eu conheci a sua filha, que assim, eu adorei ela, uma graça, né? E, assim, né? Então, aquela coisa que a gente falou, quem dá, tem. E ela veio a ser, né, uma continuação do seu É, trabalho, né? verdade. E queria que você falasse um pouco dela, né? Como é que ela chegou a ser, né? Querer ser um pouco o que você faz. É um espelho um É, pouco, eu né? acho que ela assim é um pouco de mim, porque quando ela se formou, eles fazem uma frase para cada um formando. E Uhum. quando a minha filha desceu a escada, a frase que eles leram para ela assim: Juliana é a médica que todos gostariam de ter. Olha, aquilo chegou a me arrepiar, Olha que entendeu? coisa. Não, E isso é é a uma honra, né? médica Pra que gente que é todos mãe. gostariam de ter. Entendeu? Aquilo para mim foi assim, puxa, minha filha América, todos gostariam de ter isso ali dito assim em público, e alguém conhecia ela o suficiente, né, na Aham. faculdade para resumir essa frase para ela, né? Hum. Ela é muito Ela é, atenciosa. Assim, ela eu é, conheci muito pouco, mas assim, achei ela muito é, atenciosa, muito cuidadosa, né? Um pouco até mãe, né? ela é, E, ela é cuidadosa. E ela é assim muito estudiosa, sabe? Ela foi fazer dermatologia, ela fazia é, estômago uhum, na Rio de Janeiro, ali naquele hospital perto do zoológico ali. aham, Ali tem um, sei, como é que é o sei. nome desse bairro ali, do Rio de Janeiro, Peraí. onde tem o Jardim Zoológico? Botânico. Não, aqui no Não, Jardim Zoológico, Meyer, aqui pertinho da São São Cristóvão. Cristóvão. Isso, ali tem um hospital ali em São Cristóvão, e ela fazia estômago ali, um serviço da Ana Pitela, uma cobra de estômago. E fígado, ela fazia uma sessão chamada Bom Dia Fígado, todo Uhum, sábado. E isso tomou muito tempo dela, e ela resolveu sair da Ana Pitela e fazer dermatologia. uhum. Aí foi fazer dermatologia na PUC e parece que 2 anos de dermatologia, ela gostou muito, porque ela é a típica dermatologista, Ah, né?
tem... Ela é branca, É, loura, de olho de azul, é. bonita, alta, Linda. estudiosa. Ela é o protótipo Ela é da bem linda. dermatologia. Uhum. Mas parece que faltou algo para ela na dermatologia. Aí ela foi fazer clínica médica. Uhum. Ela fez medicina integrativa em São Paulo com Laí Ribeiro. Faltou algo. Ela foi fazer nutrologia na Abram em São Paulo. Faltou algo. E ela está estudando. E ela é muito espiritualizada. Então ela medita, ela faz cursos dessa área espiritual, sabe? Uhum. E ela faz um tratamento da pessoa, não compartimentaliza a pessoa. Uhum. Ela trata a pessoa inteira, sabe? Ela escuta a pessoa, né? E ela quer sempre descobrir o que está atrás, né? Porque às vezes você mostra só a sala da frente, né? A sala de visita, né? O quarto dos fundos ninguém mostra, né? E ela tem essa busca pelo quarto dos fundos, né? O que está ali atrás da coisa. Então a gente estuda muito. Ela está fazendo um curso agora muito difícil para mim. Para ela está sendo fácil, sabe? De coerência bioemocional. Eu nem sei bem exatamente o que se trata, mas eu escuto com ela um pouco as aulas e ela vai se formar nesse negócio aí da coerência bioemocional. Então ela está sempre buscando, sempre buscando. Isso é muito bom, né? Eu admiro muito essa minha Bem, eu tenho uma neta também, né? Que tem 8 aninhos. Diz que não quer ser médica. Uhum. Eu tô doida para falar um pouco depois sobre, porque a gente está com um pouquinho de tempo, falar depois sobre a melatonina. E a alimentação de saúde também, né? Que eu gostaria muito, mas a gente está perdendo nosso tempo. Podemos ser rápidos? Pode. Tá bom. A melatonina é um hormônio, né? Que nós temos desde que nascemos, nós temos melatonina, produzida por nós mesmos, né, no cérebro, numa glândula chamada pineal. Ali a melatonina, ela não é só para dar sono. Vamos tomar melatonina para dormir. Não, a melatonina não é um hormônio do sono, né? Ela entra em muitas atividades, toda a nossa bioquímica, ela entra. Né? Ela nos defende de câncer, né? É como se fosse uma vassourinha limpando o estresse oxidativo cerebral, né? Ela dá força muscular, aumenta a imunidade, dá força, energia, massa, enfim. Ela é toda a bioquímica. A melatonina está presente. Então, ela é um hormônio da vida. A melatonina não tem como a gente não ter melatonina. A melatonina eu adquiro como? Assim? Não, você já nasce com ela, você produz. É uma glândula que produz um hormônio, como o ovário produz estrogênio, testosterona, a pineal produz melatonina. É um hormônio produzido por nós, pelo nosso corpo, não é um ET, é do nosso corpo. Nosso corpo. Vai diminuindo a produção conforme vamos crescendo, ficando adultos, vai diminuindo a produção dela, porque é necessário que haja não luz, escuridão, para que ela seja produzida. E a gente vai crescendo, vai trabalhando, ficando muito tempo no claro, no sol e na luz. Né? E essa luz diminui a produção da melatonina. Então nós ficamos envelhecendo, diminuindo a produção e diminuímos pela luz. Então nós vamos adoecendo, enfraquece o nosso sistema imune. Então nós temos que dormir no escuro, sem nenhuma luzinha daquela brilhando no quarto. Tá vendo, gente? Nada, no escuro, para produzir uma boa melatonina para que você durma um sono reconfortante. É melatonina, no escuro. E se você, a partir dos 40 anos, você já pode tomar melatonina. É isso que eu estava... Porque antes dos 40 anos, você ainda produz bastante. Mas se for necessário tomar, são doses bem pequenas, adequadas a cada um. Mas a gente adquire, compra como isso? A gente comprava muito vindo dos Estados Unidos, pela internet, ou algum amigo trazia. Mas hoje já tem aqui no Brasil, a gente compra na farmácia, tem agora o Melatonium, que é uma dosagem muito pequena mesmo, mas a gente tem na farmácia de manipulação. A gente pode fazer a 3 miligramas, a 5, a 10 no máximo. Maior do que isso, eu sou paciente com câncer. Paciente com câncer pode tomar melatonina em dose alta, 50, 100, né? Eu já tomei até 20, e dei para um filho meu que teve câncer, eu dei dose alta também. Mas a dose padrão é 3, 5, 6 miligramas, 10 no máximo. E é um hormônio muito interessante e a gente tem que ter ele para evitar doenças
crônicas, Olha, eu tive uma aula agora degenerativas. porque eu pensei Então. que a gente não tinha e ela está explicando isso tudo Não, para mim. Olha, é muito importante a é porque eu melatonina. sou um pouquinho, mas eu achei importante isso, fiquei até com vontade de tomar. Tô com 56, né? Pode começar com 3 miligramas à noite, depois, se Uhum. precisar, 5 ou 6 no máximo, então não precise mais do que isso. Doutora Júlia, eu ficaria horas conversando com a senhora, mas o nosso tempo acabou. Eu queria que você desse as suas redes sociais. Você tem Instagram? Tem? Eu tenho, eu nem sei como é que Não, funciona é exatamente Júlia, isso. doutora Júlia Salerno. Então, É. doutora Júlia Salerno no Instagram, deve ser, né? E YouTube Sim, também. eu não faço nada, a não sei trabalhar, trabalhar. Leio muito, estudo muito, eu não gosto muito de rede social, É. sabe? Eu não tenho essa, E essa sábado, quem tranquilidade. tiver em Camboinhas, assista, né? A palestra dela. Qual vai ser o foco da É palestra? longevidade e sexualidade. Ah, muito legal. Olha, eu tenho que te agradecer muito. Muito obrigada por esse carinho aqui comigo. Confesso que se desenrolou de uma forma muito especial, né? E a gente vai ter que ficar por aqui. Infelizmente, eu quero de novo, mas eu vou. Depois a gente vai Vamos falar um sobre pouco a alimentação, que não que a falamos gente não ainda, conseguiu né? falar. Então tá, obrigada, Tá doutora certo. Júlia Muito Salerno. obrigada a Então, você. obrigada. Até o Foi próximo ótimo. podcast.